É isso aí, galera. Continuando as aulas aqui, metabolismo energético. Hoje a gente vai falar um dos processos mais importantes, inclusive para a manutenção da vida na Terra, né? Que é a fotossíntese. Porque quando a gente pensa no processo energético de manutenção dos ecossistemas, a fotossíntese é o principal processo bioquímico de produção de matéria orgânica que existe no nosso planeta, né? Então, dessa maneira, todos os organismos que são fotossintetizantes conseguem absorver a energia da luz solar e produzir com isso matéria orgânica. Claro que ela vai precisar de outros elementos para ela conseguir produzir glicose, gás carbônico e água, é o que ela precisa. Então vamos lá, ela vai pegar luz, de modo geral, né? Luz solar, gás carbônico e água, e ela vai ser capaz de produzir glicose e oxigênio. Aí nós já temos duas moléculas de uma importância biológica extremamente grande. A glicose, que é a molécula orgânica que, quando oxidada, é usada para produzir ATP, né? E o oxigênio, que é justamente a molécula que, dentro de dos outros processos metabólicos, é quem vai oxidar a glicose, liberando esse ATP, liberando essa energia para a produção de ATP, tá? Que foi armazenado através do processo de fotossíntese, tá bom? Galera, uma condição importante para que ocorra a fotossíntese, então, é que alguns fatores estejam presentes. Como a gente já falou, né, é necessário que tenha energia luminosa. Né? No caso do nosso Sol aqui, o que não falta é energia luminosa, e justamente por isso nós podemos afirmar que a Terra tem essa tamanha biodiversidade, porque o que não falta na Terra é energia. Né? Agora, só fazendo um parênteses em relação à energia, não para a manutenção da vida, mas a energia do dia a dia, das sociedades, está aí o Sol subutilizado para a produção de energia, tá certo? O que mais que uma planta precisa? De gás carbônico, também conhecido, né, como dióxido de carbono, e ela precisa de água. Mas aqui uma coisa que está dentro da célula, que é a molécula fundamental para a planta, no caso do exemplo, fazer fotossíntese, que é a molécula de clorofila. Galera, não tem fotossíntese dessa maneira que a gente conhece sem a clorofila, que pode ou não estar dentro de um cloroplasto. No caso das plantas e das algas, sim, a clorofila está dentro de um cloroplasto, tá? Que é uma organela celular que nós já vimos numa outra aula aí da hipótese endossimbiótica do cloroplasto, a mesma hipótese da mitocôndria, que era provavelmente um organismo que vivia independentemente das plantas e em algum momento evolutivo passaram a ter essa vida em simbiose onde um beneficiava o outro, e ainda bem que isso deu certo, porque é graças à fotossíntese que nós temos toda essa diversidade de vida, de alimento e de manutenção dos ecossistemas. A gente divide a fotossíntese, galera, em dois fotossistemas, né? Um fotossistema que a gente chama de P700, também conhecido como fosforilação cíclica, tá? Da produção de ATP, que vai acontecer num comprimento de onda de 700 nanômetros, que corresponde à luz vermelha. Aqui tem um detalhe importante, muita gente acha que a fotossíntese precisa de luz verde, né? Aí vale você lembrar de um conceito da física, que a cor que a gente vê é justamente a cor que é refletida. Ou seja, a luz do sol, que é a luz branca, quando ela incide na clorofila, que é verde, ela vai refletir a luz verde de volta. Por isso que eu enxergo a clorofila verde. Ou seja, ela não é capaz de absorver a energia da luz de cor verde. Tá? Então, se você deixar uma planta iluminada só com lâmpada verde, ela vai morrer, que ela não vai conseguir fazer fotossíntese, tá? Então, nesse fotossistema, que é o cíclico, nós vamos ter aí o comprimento de onda correspondente ao vermelho. Por que ele é cíclico, galera? Porque vamos olhar esse modelinho aqui. Lembrando que essa aula é uma aula de apresentação da fotossíntese, a gente não vai ficar preocupado com todos os processos químicos que acontecem aqui, tá? Eu quero que você entenda da onde vem a energia e como a planta produz glicose, então, através da fotossíntese.
Aqui nós temos a molécula de clorofila sendo excitada por um fóton de luz, né? Então, quando a molécula de clorofila é excitada por um fóton de luz, o elétron dá um salto, galera, né? Ou seja, ele cai para fora da clorofila porque ele ganhou energia, então ele dá um salto, né? E nesse salto ele vai ser capturado por uma cadeia de transportadores de elétron. Então, olha só, esse elétron deu um jump, né? Porque ele ganhou energia, e ele vai sendo transportado por uma cadeia transportadora de elétrons, né? Até retornar para a molécula de clorofila. Por isso que isso chama-se fotofosforilação cíclica, né? O elétron saltou, foi transportado por uma cadeia transportadora de elétrons e voltou para a clorofila. Fez um ciclo. E conforme o elétron vai sendo movimentado, então, por essa cadeia, né, a energia que ele ganhou aqui da luz, ele vai liberando, e essa energia liberada a planta vai utilizando para fabricar ATP. Olha que incrível que é isso. Fotossistema 1, fotofosforilação cíclica. O fotossistema 2, né, o comprimento de onda é um pouco menor, é de 680 nanômetros. Tá? Ele vai envolver aqui alguns processos muito importantes, e um deles é a fotólise da água. Galera, olha só esse termo, fotólise da água. Ou seja, eu vou quebrar... Desculpa aí, galera, em tempos de coronavírus, né? Tossir no meio da aula, já bate aquela acelerada do coração, né? De medinho. Mas vamos lá. Então eu vou quebrar, né? Eu vou quebrar a molécula de água usando a luz, fotólise da água, e você vai ver o porquê que esse processo é muito importante. Então vamos ver, galera, olha aqui, né? A clorofila vai receber a luz, agora num comprimento de onda de 680, né? Esse elétron vai dar um salto e olha aqui, galera, ele não vai voltar para a molécula, né, de clorofila, ele vai para outra. Então, por isso que é acíclico, né? Ele foi para lá e não voltou. Daí você vai perguntar assim, nossa, mas se essa clorofila for perdendo elétron, vai chegar uma hora que não tem mais elétron para perder, é fato. E olha só o que vai acontecer então, galera. Nesse processo todo, nós temos aqui a fotólise da água, né? Eu vou quebrar a molécula de água. Então, quando eu quebro a molécula de água, o elétron que foi liberado aqui, galera, voltou para a clorofila. Olha que belezinha, né? Então, esse elétron voltou para a clorofila. E o oxigênio que foi liberado aqui, ó, vai para a atmosfera para a gente respirar, galera, tá? Então, veja bem, né? O oxigênio produzido na fotossíntese, ou durante a fotossíntese, ele é um oxigênio proveniente da fotólise da água, tá? Eu vou quebrar a molécula de água. E esse hidrogênio, galera, ó, o hidrogênio da molécula de água, ele vai ser capturado por uma molécula chamada NADP, né? O NADP, então vou formar aqui o NADPH, e esse hidrogênio, galera, vai ser utilizado para a fabricação de glicose. Daí você vai pensar, glicose, C6H12O6, né? O H eu já sei de onde vem, que é da fotólise da água. E o C e o O vem da molécula de gás carbônico, por isso que a planta absorve gás carbônico da atmosfera, tá? Então nós temos aqui, que a gente chama de etapa química, fase do escuro, porque é uma fase que não depende de luz, isso não significa que ela acontece à noite, né? Mas também ela pode acontecer de dia, ela só não precisa de luz para acontecer, que é justamente aqui, ó, simplificando esse último ponto do slide, quando o gás carbônico e o hidrogênio resultante da fotólise da água se juntam para produzir a glicose, certo? Lembrando que esse oxigênio aqui, galera, é um oxigênio que já foi produzido anterior a essa equação, né? Ele foi produzido aqui na fotólise da água, tá certo? Muito bem, galera, então, o que a gente vai ver aqui agora é que nós temos alguns tipos diferentes de fotossíntese. Eu só vou citar para os senhores a existência, nesse momento, dessas fotossínteses diferentes. Numa outra ocasião, a gente fala da diferença da fotossíntese da planta C3 e da planta C4 e das plantas CAN, né, ou planta MAC, né, ou planta CAN.
que essa daqui absorve gás carbônico à noite e armazena. Só para ilustrar para você, essa C4, portanto, ela não ela um tipo de fotossíntese menos restritiva, né? E aqui a planta Can é de plantas que basicamente que vivem em ambientes com uma falta de água muito grande, né? Plantas xeromórficas, por exemplo, que elas não podem abrir os seus estômatos durante o dia, porque se ela abrir o estômago durante o dia, ela perde muita água por evapotranspiração. E é através do estômago que ela absorve gás carbônico da atmosfera. Então, qual a estratégia? Abre o estômago à noite, que a temperatura é mais amena, perde menos água por evapotranspiração, absorve gás carbônico e armazena para no dia seguinte, quando tiver luz, ela usar esse gás carbônico para fazer fotossíntese, tá bom? Tem alguns fatores que interferem na fotossíntese, um deles é a intensidade luminosa, né, galera? Por quê? Porque você tem a clorofila, né, que está lá, ela precisa de luz. Então, conforme vai amanhecendo e a intensidade luminosa vai aumentando, você tem uma tendência de aumentar a taxa de fotossíntese em relação à produção de glicose. Porém, nós temos o limite da própria molécula de clorofila em termos de capacidade de absorção de luz. Então não adianta ficar aumentando a intensidade de luz infinitamente que você vai chegar no limite de capacidade da planta. E a gente pode dizer que o limite de capacidade, a gente pode mostrar esse gráfico aqui, que é um gráfico bem recorrente, pessoal, nos vestibulares inclusive, tá? É um gráfico que aparece bastante, que é uma comparação entre a curva de respiração das plantas com a curva de fotossíntese. Perceba uma coisa, que a curva de respiração ela é uma constante, ela respira o dia inteiro, a noite inteira, né? Ela não para de respirar, se ela parar de respirar, ela morre, tá? E a fotossíntese, é claro que ela vai ter uma curva diferente dessa, porque à noite não tem luz, então à noite ela não faz fotossíntese. Aí começa a amanhecer, olha lá, ela começa a aumentar a sua taxa de fotossíntese, até atingir aqui o seu limite, que é o limite de capacidade fotossintética da planta. Da hora que anoitecer, essa curva vai cair de novo e vai ficar assim o tempo todo, né? Mas desse gráfico, galera, nós podemos extrair 3 informações muito importantes, que são 3 momentos muito importantes da vida da planta. Esse é o primeiro ponto, que a gente chama de PCF ou PCL, que é o ponto de compensação fótico ou ponto de compensação luminoso, tá? Que é quando a taxa de fotossíntese se iguala à taxa de respiração. O que significa isso? Que todo o oxigênio produzido pela fotossíntese é consumido na respiração. E todo o gás carbônico produzido na respiração é consumido na fotossíntese. Então, nesse ponto, a planta não libera nenhum tipo de gás para a atmosfera e também não absorve nenhum tipo de gás da atmosfera. Tá? Se uma planta se mantiver no seu ponto de compensação fótico, ela não vai crescer, né? Porque ela não está absorvendo gás carbônico. Mas também não vai morrer, porque ela está produzindo exatamente tudo aquilo que ela precisa. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Nós temos outras 2 situações. Agora aqui, quando você tem a taxa de respiração maior que a taxa de fotossíntese. Então, se ela respira mais do que ela faz fotossíntese, o que ela tem que absorver da atmosfera? Oxigênio, absorver é oxigênio. Então, o que ela elimina para a atmosfera? Gás carbônico, né? Então, aquela história de que a planta elimina oxigênio para a atmosfera. Sim, mas depende em que situação dessa curva nós estivermos falando. Se ela estiver nesse ponto, aí sim eu concordo com essa afirmação. Porque nesse ponto a taxa de fotossíntese é maior que a de respiração. Então sim, ela vai absorver gás carbônico da atmosfera e vai eliminar oxigênio. Quando a planta consegue se manter aí, como ela está absorvendo gás carbônico, ela está tendo ganho de biomassa, tá? Ela está crescendo. Se uma planta se mantiver numa situação dessa daqui, galera, ela vai morrer. Porque ela está começando a consumir as suas reservas energéticas, tá certo? Então, relembrando, nós temos 3 pontos. O ponto em que fotossíntese e respiração se igualam, o ponto em que a
respiração é superior à fotossíntese e o ponto em que a fotossíntese é superior à respiração. Então, você tem aí um perfil diferente, né, que vai acontecer na vida da planta em cada uma das situações. Belezinha, lindos? Né? Então, ficamos por aqui. Né? Espero que você esteja bem e fazendo todas as atividades do Classroom. Beijo, abraço, bom final de semana.